Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. A gente vai falar um pouquinho a respeito do rei Ezequias. E no decorrer das próximas quartas-feiras, a gente vai fazer esse breve estudo da vida de Ezequias. E a gente vai ver que o Ezequias ele tem muita coisa boa para nos ensinar. Amém? Mas nós vamos ver também que tem algumas coisas na vida dele assim, não tão boas e que geraram sérias consequências para ele, para o povo de Israel, mas principalmente para a sua própria descendência. Mas antes de eu começar a falar mal dele, vou assim dizer, ou enumerar os problemas que ele teve, eu achei mais justo a gente primeiro olhar aquilo que ele fez de bom, aquilo que deve ser imitado na vida dele. Nas próximas semanas a gente vai começar a ver alguns problemas, mas hoje eu quero falar e destacar apenas algumas coisas boas que a vida do rei Ezequias tem a nos ensinar. Então, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz assim, E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Vamos parar por aí, e uma coisa eu quero destacar aqui. A gente acabou de ler que quem que era o pai do Ezequias? Não. A gente leu que o pai dele era o Acás. Amém? Pastor, mas está escrito aqui igual Davi, seu pai. Pois é, mas o pai de Ezequias era o Acás. Só que o Acás, se a gente olhar para a história dele, ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei que levou o povo de Israel à idolatria. Ele se voltou à idolatria, ao misticismo, à adoração de outros deuses, a ponto de, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quando Ezequias assume o trono, para você ter uma ideia, o templo, a casa de Deus estava fechado, já não havia mais, não era sequer aberto para ser adorado a Deus, de tantos deuses estranhos que Acás trouxe para dentro ali do povo, da cultura do povo de Judá. Então, Acás ele olha para trás, ele olha para a vida do seu pai e vê que ele não é um exemplo a ser seguido. Meu irmão, e algumas pessoas têm o privilégio de poder olhar para os seus pais e ter eles como exemplo de homens, de mulheres de Deus. Agora, nem todos têm esse privilégio. O Acás não teve, melhor dizendo, o Ezequias não teve. Ele olha para trás e ele percebe que se ele fizer tudo conforme fez Acás, ele vai para o mau caminho. Você está entendendo? Então ele simplesmente descarta o exemplo de Acás, não segue os passos dele, e ele procura na sua descendência alguém que ele possa se espelhar. E ele encontra nos seus antepassados a Davi, que também foi um rei de Israel. E ele toma Davi como um pai. E ele diz, eu vou andar, eu vou viver conforme Davi viveu. Amém? E ele passa então, e a Bíblia diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele passa a se espelhar então nele para agir de maneira correta. Vamos continuar. 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia
os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que coisa séria. Aquela serpente de bronze, de metal que Moisés fez a mando de Deus, para livrar o povo de Israel das serpentes lá que mordiam, e quem não olhasse para a serpente morria. O povo de Israel mais tarde começa a adorar aquela serpente, dá um nome para ela. Olha como a idolatria é algo terrível, amém? E eles começam a adorar. Então a gente precisa tomar até um cuidado, né? Não é o centro da mensagem, tá só uma pincelada, mas certas coisas que um dia Deus até usou para nos abençoar, usou na nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo ali amanhã depois não virar uma idolatria para nós, amém? Tem gente que idolatra até a igreja. Não, porque eu sou da igreja, fulano de tal, não é assim? E tal coloca a igreja acima até de Jesus. Aquela igreja foi usada por Deus, glória a Deus. Eu tenho que cuidar para não virar um Neustã na minha vida. Daqui a pouco eu estou adorando ela. Vamos em frente, vamos continuar. Ele quebrou ali, desfez, né, tudo aquilo que o povo idolatrava. No Senhor, Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Meu irmão, se a gente parasse aqui na história dele, a gente poderia concluir: ele foi o cara. A Bíblia diz que não teve ninguém igual a ele, nem antes dele e nem depois dele, amém? E a gente olha para a vida do Ezequias e realmente, repito, tem muita coisa boa, muita lição boa para a gente se espelhar, para a gente extrair da vida dele. Agora, infelizmente, nas próximas semanas a gente vai falar também de problemas que ele teve. Agora, uma coisa eu penso que a gente precisa entender, que não é porque alguém é de Deus que necessariamente vai ser um bom pai, que necessariamente vai ser um bom marido, que necessariamente vai ser uma boa esposa e assim por diante. É claro que deveria ser. Você concorda comigo? Né? Deveria ser alguém de Deus, por ser de Deus. Isso já deveria levá-lo a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a ser um bom marido e assim por diante. Mas infelizmente na Bíblia está repleto de exemplos como o do Ezequias. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê a vida do Eli, que foi um homem de Deus, mas que foi um péssimo pai. E o seu sacerdócio foi rejeitado, ele como sacerdote foi rejeitado por conta dele não saber educar e disciplinar os filhos, dizer não para os filhos. Aí a gente vê Samuel, que foi criado nesse mesmo cenário, mas que não seguiu os caminhos dos filhos de Eli, para se prostituir, para roubar, para fazer coisa errada. Não, foi alguém que se conduziu de uma maneira muito íntegra. Ele é um exemplo de integridade para nós. Agora, ele não é um exemplo de pai. Porque mesmo Samuel sendo um homem de Deus irretocável, a Bíblia diz que quando o povo de Israel vai pedir um rei a Samuel, eles dizem: Samuel, cara, você é o cara, só que você está velho, você não vai viver para sempre. Se você fosse viver para sempre, o Samuel, para sempre você podia ser nosso líder, porque aí não tem nada para falar de você. Agora tem uma coisa, Samuel, você já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Olha que coisa séria. Eu penso que por trás dessas palavras está: olha, se os teus filhos andassem no teu caminho, fechou, você podia morrer, vai para o céu, vai descansar, deixa teus filhos aí, teus filhos nos lideram, teus filhos nos julgam, amém? Mas eles dizem: você vai, uma hora dessa você morre, você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, então antes de você morrer, nos dê um rei. Então a gente vê ele, repito, como um homem de Deus irretocável, mas como pai, me parece que deixou a desejar.
os filhos dele não andavam no mesmo caminho dele. Amém? Aí a gente olha para Davi. Perceba que a história de um está completamente interligada com a história de outro. Por quê? Porque Samuel foi aquele que ungiu Davi como rei, foi um pai espiritual para Davi, guiou Davi durante muito tempo, e Davi também, irretocavelmente, um homem de Deus. Porém, alguém pode dizer que ele foi um ótimo pai? Alguém pode dizer que ele foi um ótimo marido? Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí nós vemos Ezequias, que olha para trás e copia quem? Davi. Só que a gente tem que aprender a copiar só as coisas boas dos outros, não os defeitos. Mas parece que ele copiou tudo de bom, mas parece que copiou também algumas coisas ruins. Porque, repito, hoje não, mas mais para frente nós vamos falar que ele errou muito como pai. Amém? Mas veja bem, vamos falar bem dele hoje. Amém? Ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem de avivamento dos seus dias. Aqui eu lia o texto de Reis, porque está mais resumido, mas se você ler segundo Crônicas, que está muito mais detalhada lá a história, se eu não estou enganado, a partir do capítulo 28, a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, quer dizer, a primeira coisa que ele faz foi consertar a casa de Deus. Não só uma reforma da estrutura, não só uma reforma no templo em si, mas ele traz toda uma reforma espiritual. Ele dá ordem para que os sacerdotes, para que os levitas se consagrem, e se consagrando também consagrem o templo, tirando tudo de errado que está ali, todos os deuses pagãos que foram colocados ali, tirou. Ele restaurou o culto ao Senhor. É muito interessante que ele restaura o culto justamente nos moldes que Davi havia estabelecido o culto ao Senhor. Ezequias traz isso de volta. O Ezequias, depois de muito tempo sem celebrar a Páscoa, ele dá ordem para que todo o povo de Israel viesse a Jerusalém celebrar a Páscoa, a festa ao Senhor. Naquele dia um grande mover de Deus, há um grande avivamento ali. Tanto é que a Bíblia diz que quando o povo de Israel volta então, ou melhor, o povo de Judá volta então para suas terras, as suas cidades, eles vão pelo caminho derrubando todos os postes, todos os altares idólatras, tudo. Ele traz o povo para a adoração a Deus, ele restaura o culto ao Senhor, ele traz um grande avivamento para a nação, e ele é para nós então um grande exemplo nesse aspecto. Seria interessante depois você ler principalmente o relato de Crônicas lá a respeito então da vida do Ezequias. Só que, assim como na nossa vida, como alguém diria, dos réis mortais, nem tudo são flores, nem tudo é fácil. Ezequias passou alguns perrengues também na sua vida. Eu quero destacar dois momentos são os dois momentos que a Bíblia destaca bem daquilo que Ezequias passou. Vamos para, deixa marcado aí, se você está acompanhando a sua Bíblia, 2 Reis 18, que a gente volta para cá daqui a pouco, e vamos para o segundo livro de Crônicas, 2 livros aí à frente, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, vamos no versículo 1, depois a gente vai mais para frente, mas vamos no versículo 1 de 2 Crônicas 32. E a Bíblia nos mostra aqui, eu acho muito interessante esse versículo, porque desde o capítulo 29 até aqui, a Bíblia vem destacando os feitos de Ezequias. Chega no 32, a Bíblia diz: depois destas coisas, ou dessas coisas, melhor dizendo, e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Olha o que a Bíblia diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade. Eu não sei da onde que se tirou
a ideia de, não, eu sou fiel a Deus, não, eu estou servindo a Deus, então nada de ruim pode me acontecer. Isso é uma ideia fantasiosa. Isso é uma ideia que a gente não encontra respaldo bíblico. Deus nos guarda? Sim, Deus nos guarda. Agora, como eu sempre gosto de dizer, Deus nos guarda muitas vezes para a gente não passar pelo problema, outras vezes Ele nos guarda enquanto estamos passando pelo problema. A Bíblia diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Agora perceba que a Bíblia não diz se você passar. O que a Bíblia diz? Quando você passar. Então não é uma questão se a gente vai passar, a questão é quando é que a gente vai passar por essas coisas. Porque lutas todo mundo passa, tanto aqueles que são fiéis quanto aqueles que são infiéis. Alguém pode perguntar, pastor, então qual que é a diferença de ser fiel? Toda. A mesma diferença daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. Os dois enfrentaram a tempestade, os dois enfrentaram o vento forte. A diferença é que uma casa caiu, literalmente, e o outro, a casa ficou de pé. Essa é a diferença. Mas que os dois enfrentaram a tempestade, os dois enfrentaram. Então a Bíblia diz que mesmo depois de tudo que Ezequias faz, mesmo depois dessa fidelidade, mesmo assim se levanta uma grande guerra, um grande combate, um grande inimigo se levanta contra ele. A Síria estava conquistando nação após nação, vinha varrendo e conquistando tudo ao seu caminho. Vamos lembrar que a Síria havia conquistado Israel. Israel havia caído, Israel havia tombado, eles haviam tomado Samaria. E agora, então, numa nova investida militar, eles decidem atacar Judá, mesmo depois de toda a fidelidade de Ezequias. Só que o que acontece nessa ocasião? A história é longa, eu vou tentar resumir bem, mas vem os inimigos então afrontando, dizendo, olha, vocês estão confiando em Deus, Deus não pode livrar, nenhum dos deuses das outras nações puderam livrá-los, não é o Deus de Israel que vai livrar vocês, vocês vão cair, o exército é muito poderoso, isso e aquilo. E o Ezequias, então, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, que ele vai para o templo, vai se colocar diante de Deus, manda chamar Isaías para orar, para clamar junto com ele. Nesse inteirinho todo, eles enviam então cartas de afronta, afrontando não só Ezequias, mas afrontando o próprio Deus. E Ezequias então, junto com Isaías, ele pega aquelas cartas, vai para o templo, vai para a casa do Senhor, e a Bíblia diz que ele estende aquelas cartas. Eu acho muito interessante isso. Ele estende aquelas cartas ali diante do Senhor, aquelas cartas de afronta, né? Dizendo, ó, Deus está aqui, ó, foi isso que falaram a meu respeito, foi isso que falaram a respeito do teu povo, foi isso que falaram a respeito do Senhor, Deus está aqui, ó. Deus muda essa situação. Vamos pular para o versículo 20, melhor dizendo. 2 Crônicas 32, 20, diz assim, para resumir uma história muito longa, de uma maneira curta. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. Eu gosto dessa expressão, olha só, clamaram ao céu. Amém? Os dois se reúnem, fazem uma parceria de oração, vão lá para a casa de Deus, como eu disse, coloca aquelas cartas diante do Senhor, e a Bíblia diz que eles vão orar por causa daquilo. Meu irmão, o que é que tem lhe afrontado? Pastor, olha, eu tenho sido afrontado em casa, demônio tem usado um familiar, tem usado um ente querido, pastor, tem usado um vizinho, tem usado um colega de trabalho, pastor, olha, a situação que eu estou passando tem sido uma situação humilhante. E aí, o que você tem feito? Tem alguns que deitam no chão, se fingem morto, né? Porque o inimigo é grande, o inimigo é poderoso. Verdade, não é? Você sabe que tem alguns animais que a defesa dele é essa. É deitar no chão e fingir de morto. E alguns crentes parece que aprenderam com eles. Né? Que acha que se ele se fingir de morto, que o diabo vai passar batido e não vai atacar ele mais.
Mas eles fizeram o que? Não, vamos para a casa de Deus, vamos orar, vamos clamar ao céu. E o que aconteceu? Diz assim, ó: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. Diga a glória a Deus. Eu não sei se você já orou alguma vez assim, dizendo: Deus, olha aquele problema, aquela luta, Senhor, faz um milagre, Deus, manda um anjo, um só não, Deus, manda no mínimo uns 10. Alguém já orou assim? Eu lembro de um pastor que ele dizia, né? Ele falava assim: rapaz, estou precisando de um milagre, viu? Olha, Deus tem que mandar um anjo lá. Aí ele dizia assim: um anjo só não, Deus tem que mandar um caminhão de anjo. E toda vez que ele falava isso, eu pensava naquele, era o que me vinha na minha mente, que esse caminhão assim, caçamba, né, com uma montoeira de anjo em cima, anjo até caindo para os lados, assim, né, de tanto anjo para socorrer, né? Mas muitas vezes é mais ou menos isso. Eu já vi muita gente orando assim: Deus, manda um anjo, não, Deus, manda um punhado já logo, né, para ver se resolve isso aqui. E precisa, gente, um punhado? Precisa um caminhão de anjo? Precisa um só, amém? Meu irmão, esse anjo ainda está lá, ainda está a serviço do Senhor, amém, igreja? Aquele anjo que em uma noite matou 185.000 soldados, dos chefes, dos principais, a Bíblia diz dos príncipes, dos varões valentes, né? Dos guerreiros ali mais valentes, foi e matou tudo. No outro dia, Senaqueribe acorda, os demais ali acordam, quando vê, tem gente morta para tudo que é lado, que o anjo havia matado, amém? E eles precisam então bater em retirada, né? E quando voltam para casa, os próprios filhos dele o matam, então, lá no templo de Deus dele. E a Bíblia diz: assim livrou o Senhor. Mas por que Deus livrou? Porque lá foi Ezequias diante do Senhor, junto com Isaías, para clamar a Deus. É interessante que, se a gente lê o capítulo 32, não faz muito tempo eu preguei sobre isso, houve, claro, toda uma preparação. Eles decidiram tapar as fontes das águas que estavam fora da cidade e tal. Claro que houve uma preparação, mas o que resolveu, meu irmão, o combate é ele e o Isaías lá com o joelho dobrado, o templo, clamando ao Senhor, como a Bíblia usa essa expressão, clamando ao céu, amém? E Deus envia o anjo e muda aquela situação. Então não importa qual é a afronta que a gente está enfrentando, não importa qual o tamanho do inimigo, nós vamos aprender a resolver os nossos problemas orando, clamando ao céu em nome de Jesus. Só que, né, euforia daquela vitória, glória a Deus, Deus nos livrou, Deus é bom, Deus é fiel, aquela alegria toda, mas como nem tudo são flores, eu não sei quanto tempo se passou depois disso, mas daqui a pouco Ezequias se vê doente, se vê enfermo. E a Bíblia descreve isso, e eu gostaria que você voltasse agora para o segundo livro dos Reis. Eu pedi para você deixar marcado, a gente estava no capítulo 18, mas a gente vai no 20 agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Diz assim a Bíblia: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Tem algumas traduções que diz de uma doença mortal, né? Tanto uma expressão contra a outra, né, nos aponta que era uma doença incurável, que o ciclo daquela doença, né, levaria à morte, que não havia cura para aquela doença nestes dias. A Bíblia não diz que doença que era, mas diz que era uma doença mortal, ou ainda uma doença de morte, né, que levava a pessoa à morte. Aí a Bíblia diz: e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor,
ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor. Para aí um pouquinho. Bom, vamos parar e pensar, né? Poxa vida, Deus nos livrou, glória a Deus, Deus é fiel. Daqui a pouco começa a se sentir mal e procura saber o que é, e daqui a pouco vem o diagnóstico. Então, olha, a sua doença não tem cura, a sua doença é uma doença mortal. Então ele tem ali, né, um diagnóstico incurável. Ele tem ali uma verdadeira sentença de morte, segundo os médicos. Mas daqui a pouco entra Isaías, seu parceiro de oração, é ou não é? Né? Rapaz, estamos juntos, daquela vez a gente orou junto e Deus fez um milagre, não foi isso? E agora Ezequias entra lá, e eu fico imaginando, né, que melhor, Isaías entra lá, que Ezequias se alegra, diz, é hoje que vai acontecer o milagre, né? Só que a palavra que Isaías traz não é boa. Ele diz, assim diz o Senhor, prepara a tua casa, ordena a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. É até uma redundância, mas para deixar muito claro, dessa você não escapa. Então ele já tinha uma sentença de morte num sentido natural, por conta daquela doença. Agora ele tem uma sentença de morte por uma palavra que vem de quem, gente? De quem? De Deus. Amém? Uma palavra que vem da parte de Deus. Olha que coisa séria isso aqui. E aí, diante daquela verdadeira sentença de morte, não só no sentido das circunstâncias natural daquilo que ele está passando, mas até mesmo por conta de uma palavra que vem da parte de Deus. E diante disso, o que ele faz? Né? Mais uma vez ele recorre para a oração. Mais uma vez ele vai falar com Deus. Mais uma vez ele vai clamar ao céu. Não sei se ele se lembra, né, daquela ocasião ele está orando, mas novamente ele se coloca diante de Deus. A Bíblia diz, versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meu irmão, olha, o cara precisa ser bom para fazer uma oração como essa. Porque tem alguns que a pessoa já está mal, e se ela dizer, Deus, se lembra do que eu fiz, aí acaba de morrer. Aí morre mais rápido. Porque se Deus se lembrar do que a pessoa já fez, né, aí piora a situação que fez. Agora a pessoa precisa estar muito confiante na maneira que ela se portou, na forma que ela andou no Senhor, para ela poder dizer, Deus, se lembre de tudo aquilo que eu fiz, se lembre do coração íntegro que eu tive, se lembre da maneira que eu te busquei. Amém? E a Bíblia diz que ele está ali chorando. 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e o que? E vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Meu irmão, eu fico imaginando Isaías, então você vai morrer, prepara a tua casa, tal, você não vai viver, tchau, estou indo embora, esse é o recado de Deus. Aí ele está indo, nem saiu ainda do pátio do palácio, e Deus diz, volta lá, e diz para ele que ele vai viver. Meu irmão, vamos falar a verdade, o camarada tem que estar assim, né, muito ligado com Deus, muito obediente à voz de Deus. Porque eu não sei você, mas eu acredito que para mim a vergonha, amém, eu ia dizer assim, pera lá, como assim?
Que história que é essa, Deus? Eu acabei de falar que ele vai morrer. Com que cara que eu vou voltar lá? Verdade, mãe? Com que cara que eu vou voltar lá? Que não, eu me enganei, você vai viver. Mas o que Isaías faz? Diz, tá lá, agora vai viver? Então tá bom, volta lá. Diz, Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, você não vai morrer mais não, você vai viver. Deus vai te dar mais 15 anos, então, de vida. E aí a gente vê a ousadia de Ezequias, né? Porque ele diz assim, tá bom, e qual que é o sinal que você vai se cumprir? Que ao terceiro dia eu já vou estar recuperado na casa do Senhor, adorando a Ele. Aí o Isaías diz assim, olha, você pode escolher, ou a sombra do relógio Acás, que era um relógio de sol, ele vai andar 10 graus, o tempo vai adiantar, ou vai atrasar 10 graus, o tempo vai retroceder. E ele é tão ousado que ele diz assim, não, ir para frente é fácil. Já que eu posso escolher o sinal, eu quero que eu retroceda 10 graus então. E aí Deus vai lá, pega toda a terra, amém? E volta 10 graus. Porque quem já estudou o sistema solar, né, sabe que foi necessário, né, ele mexer ali não só na Terra, mas se a gente for parar para pensar em todo o sistema solar, retrocede 10 graus, porque não era nem um milagre, era um sinal do milagre, amém? Era o sinal que o milagre ia acontecer, né? Então, o que eu quero lhe chamar a atenção hoje, a gente já vai orar em cima desse entendimento, é que, meu irmão, as duas ocasiões, os dois piores momentos da vida de Ezequias, como é que ele resolve aquilo? Ele resolve orando. Se levanta o inimigo, se levanta a afronta, ele vai para a oração, por joelho no chão, para clamar ao céu. Agora, meu irmão, ele tem uma sentença de morte. E o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai clamar a Deus para mudar aquilo. Meu irmão, eu não sei qual inimigo tem se levantado ou qual sentença possa ter. Pastor, o marido já falou que vai embora, que quer o divórcio. A esposa já falou que não aguenta mais, que vai embora, que já decidiu, que já está tudo certo. Meu irmão, eu não sei qual é o diagnóstico que tem. O filho já falou isso, não sei quem falou aquilo. Mas que a gente possa, a exemplo do que fez Ezequias, os dois piores momentos da vida dele, ele vai para a oração, ele vai clamar a Deus, ele vai mudar aquela situação, orando, amém? E que a gente possa aprender a resolver os nossos problemas, orando. E eu quero convidar você agora para a gente levantar um clamor, para a gente, em nome de Jesus Cristo, colocar diante de Deus, como Ele fez, aquilo que está nos afrontando, para a gente colocar diante de Deus aquela sentença, seja ela qual for, e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar isso, amém? Eu sei que o Senhor pode transformar esse diagnóstico, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, e que nós possamos clamar a Deus. Eu lhe convido a ficar de pé nessa hora. Se você trouxe